Salmo 126, eu chamei a minha parte aqui de o cântico da libertação, o cântico dos libertos. Salmo 126. Você sabe que o livro de Salmos é um livro de cânticos. Os judeus, eles cantavam essas letras que muitas vezes a gente lê, a gente medita, usa como parte da nossa vida devocional, mas eram cânticos mesmo. Para a gente, a poesia judaica ela é meio estranha para nós, porque nós somos acostumados com a ideia da poesia com a rima, né? com aquela inflexão do final das rimas, né? Mas dentro da poesia judaica, o que agrada a Deus é as ideias, a maneira como as ideias são colocadas. Então é isso que é a beleza do pensamento judaico. E você podendo entender isso ajuda a gente a desfrutar a maneira como o texto foi escrito. O Salmo 126 realmente ele faz parte de um grupo de salmos, são 14 salmos, do 120 até o 134, e esse grupo de salmos são chamados, talvez você tenha aí na sua Bíblia, um título chamado Cânticos de Romagem, ou Cânticos de Degraus. Havia estações para os judeus que vinham peregrinando para vir da onde eles estavam até Jerusalém, participar das festas, das festividades. Então, em determinados lugares eles paravam, e ali eles cantavam. Eu particularmente chamo esses salmos de salmos da família, porque é onde nós temos a maioria dos salmos que falam sobre o marido, o papel da esposa, os filhos, o relacionamento deles com Deus. Então, os judeus, eles iam cantar esses salmos. Possivelmente, todos os judeus piedosos, tementes ao Senhor, cantaram esses salmos. Até Jesus com a sua família, quando nós vimos alguns domingos atrás, vindo para Jerusalém, José, Maria, seus filhos, junto com Jesus, cantavam também esses hinos. Com certeza Jesus cantou diversas vezes esses salmos. E o Salmo 126 é o 7º desses 15 salmos que nós temos. E ele é muito especial porque ele tem uma particularidade. Nesses 6 versículos aqui, ele faz é um cântico que tem um aspecto de olhar para o passado, considerar o presente e o futuro também. Eu quero olhar com vocês esse salmo, nós vamos ler ele todo, são 6 versículos, mas eu vou ficar especialmente nos primeiros 3 versículos. Então vamos ler esse salmo. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu gostaria de considerar com você esses primeiros 3 versículos e destacar 3 lições extremamente importantes, extremamente poderosas. Eu quero olhar com você o que o Senhor fez, não só na vida de Israel, mas o que Deus fez em nós e também o que Deus faz através de nós. Nessas 3 grandes lições, a primeira coisa é a libertação de Deus. Olha como é que o salmista descreve aqui no versículo 1, a primeira parte do versículo ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nota essa primeira parte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O que ele está querendo dizer? O salmo ele inicia com a lembrança de uma graça tremenda do que Deus fez. Graça é aquele favor, aquela ação de Deus que nós não merecemos. Deus nos faz o bem, mesmo que nós não tenhamos merecimento nenhum. O povo de Israel ele foi levado cativo para um outro lugar, para um povo estrangeiro, e nesse período da história, quase todos os povos, praticamente todos os povos que foram levados para outras nações, nunca mais voltaram. Se perderam, se misturavam com as outras nações, havia uma política dos governantes de remover nações do seu território, e acabava acontecendo a própria miscigenação, o povo ia se misturando e acabava perdendo as suas raízes.
Mas Deus foi tão grandioso com Israel que preservou eles, mesmo eles não estando na terra deles, e não somente fez isso, como ainda trouxe eles de volta. O povo de Israel, ele se lembra quando eles estavam lá oprimidos, eles estavam presos, estavam cativos num outro lugar, e Deus fez algo grandioso, Ele trouxe eles de volta, mostrando o seu poder. E aí o que eles fazem? Eles irrompem num louvor a Deus, eles louvam a Deus pelo dia em que Deus os libertou e trouxe eles de volta para a terra natal, a terra que Deus tinha prometido. Mas isso traz uma pergunta para nós: mas não foi o próprio Deus que levou eles lá para serem cativos? Não foi consequência da própria desobediência deles que Deus trouxe a eles para passarem por essas dificuldades? Eu não sei se você já ouviu um ditado, tem um ditado que diz: há males que vêm para bem. Já ouviu esse ditado? Tem males que vêm para bem. Embora esse tempo foi extremamente difícil, a grande verdade é que esse ditado cai perfeitamente bem aqui. Embora tenha sido um tempo extremamente difícil para Israel, só para você saber, para você entender, houve resultados grandiosos que Deus produziu nesse tempo por causa do cativeiro. Eu quero falar pelo menos 3 deles, quero citar 3 desses resultados espirituais. A primeira coisa, que por causa do cativeiro de Israel, lembra que no passado, quando você está lendo o Antigo Testamento, se você fez a leitura bíblica, qual que era um problema que Israel tinha? Israel tinha um problema de recorrência. Eles tinham um ciclo de obedecer a Deus, agradar a Deus, acabasse Deus abençoando eles acabavam se distanciando de Deus, eles caíam em idolatria, e aí tinha julgamento. E isso era um processo sempre contínuo. Sabe o que aconteceu depois do cativeiro da Babilônia no povo de Israel? Nunca mais o povo de Israel se tornou idólatra. Como resultado desse cativeiro, Israel, eles entenderam que há um só Deus e eles têm se mantido monoteístas até o dia de hoje. Pode imaginar que resultado bom desse cativeiro que aconteceu no coração deles? Nunca mais eles se desviaram de seguir o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. A segunda coisa que aconteceu é que provavelmente foi nesse período que Esdras reuniu todos os escritos juntos. Ele não criou esses escritos, mas ele simplesmente deu forma a algo que todo o povo judeu já aceitava: os escritos do Antigo Testamento, que foi a Bíblia que nós temos hoje, do Antigo Testamento que nós temos, e que possivelmente Jesus seguiu e os apóstolos seguiram, o povo de Israel estava seguindo. Então, foi resultado desse cativeiro, essa reunião desses textos que antes eram separados, agora colocados juntos. Então nós temos esse resultado. E o terceiro resultado, a criação das sinagogas. Como o judeu não podia mais ir para adorar no templo, eles se reuniam em grupos nas cidades onde eles estavam, e foi por causa desse jeitão que eles faziam, de poder estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, de ter relacionamento uns com os outros, essa forma de se reunir para louvar, para conhecer, para adorar a Deus, que nós acabamos herdando. Esse nosso estilo de igreja acabou sendo um benefício dessa forma como o judeu tinha de se relacionar com Deus também. Então, o que é que a gente pode aplicar para nós? Onde é que você estava quando Deus lhe encontrou? O apóstolo Paulo, ele nos mostra uma foto do nosso passado em Efésios 2, de 1 a 3. É como se nós tivéssemos um retrato da nossa vida antes de conhecer a Deus, no cativeiro em que nós estávamos, sem conhecer a Cristo como nosso Salvador. Olha que interessante esses versículos. Vou pedir para me ajudar a colocar na tela aí, Efésios 2, 1 até o versículo 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nota o quadro, como o apóstolo Paulo descreve a nossa condição, a nossa situação antes de conhecê-lo, quando nós éramos escravos e presos pelo pecado. Talvez nesses 2 anos de pandemia, agora nós estamos retomando, cada vez mais. Esse ano foi o ano que nós retomamos, na segunda parte do ano,
voltamos a ter algumas atividades e cada vez mais para chegar até onde nós estamos aqui. Mas talvez você conheceu Cristo durante esse período. E você pode olhar, olha o que Deus realizou na minha vida durante esse tempo. Talvez você conheceu Cristo antes mesmo disso, e está podendo perceber quantas coisas Deus providenciou livramento. Nós também estávamos cativos, e Deus nos libertou dessa condição de perdidos, condenados ao inferno, por causa da sua graça incomparável, por causa da sua bondade, que nós não podemos nem comparar. Efésios 2, versículos 8 e 9, diz assim, e chegando aí na tela para você poder acompanhar: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É tão interessante para pensar que a salvação, muitas vezes a gente olha ela como um momento. Você confiou em Cristo como seu Salvador e agora você é salvo, mas às vezes a gente perde de perspectiva que a salvação ela é algo contínuo também em nossa vida. É a graça de Deus que não somente nos salvou, nos libertou, mas ela continua agindo em nossas vidas a cada um dos dias, durante mesmo esse tempo de pandemia, durante esse ano que nós passamos, como o pastor já colocou, de dificuldades, de desafios não só do começo do ano, mas talvez de sofrimentos e lutas que nós tivemos. Vivemos um ano extremamente difícil, não somente em nossas casas, mas também na nossa igreja, na nossa cidade como um todo, no nosso estado, no nosso país, uma dificuldade que atingiu o mundo inteiro. Pode imaginar algo assim? Antes coisas que pareciam tão distantes de nós, o mundo que parecia tão grande, agora ficou tão pequeno. Algo que acontece do outro lado do mundo, lá na China, em tão pouco tempo pode atravessar o mundo e chegar até os nossos dias, até as nossas vidas. Antes que você dizia, uma coisa que aconteceu lá na China, mas o que isso tem a ver comigo? Até o ponto quando você viu que a padaria não abriu mais, o mercado não abriu mais, a igreja não abriu mais, porque nós não podíamos nos reunir. Mas ainda assim Deus, Ele é digno do nosso louvor. Deus ainda é digno da nossa gratidão por tudo que Ele tem nos feito, porque é isso que Deus tem nos sustentado, que Deus nos tem guardado, mudando nossas vidas, mesmo alterando nossos destinos. Ainda a palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Nunca disse que ia ser fácil, nunca disse que é algo tão simples. Nós perdemos pessoas queridas, talvez você teve familiares que infelizmente morreram por causa da pandemia, mas talvez nem foi por causa da pandemia, foi por causa das situações da vida, dessa vida que nós vivemos. Celebrou o primeiro Natal sem aquela pessoa querida para você, né, sem o Júnior foi o primeiro Natal, estávamos em casa, ano passado estávamos com o Júnior celebrando Natal, Ano Novo, estava lembrando da Cleide em oração, do Nicolas, toda a família, e outras pessoas que são queridas para nós. Talvez você não estava celebrando com esses familiares nesse momento, mas Deus ainda é o nosso Deus, Ele ainda é o nosso Senhor, e por isso eles estavam dizendo nesse Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus, quem está presente. Por isso, não somente eles compreenderam a libertação de Deus, podiam reconhecer o cuidado de Deus, a presença de Deus, mas eles irrompem nesse louvor a Deus. E a segunda coisa aqui nesse Salmo, a libertação leva eles para, não tem outra forma, eles chegam diante de Deus e o que eles fazem? Eles rompem num cântico. A verdade que eles estão vivendo é tão grande, e Israel estava mal acreditando no que estava acontecendo com eles. A libertação que Deus promoveu era tão grandiosa, era algo tão espetacular, que eles simplesmente ficaram maravilhados com a bondade de Deus, com o amor de Deus, com o poder de Deus. Foi algo tão surpreendente, que ficou até parecendo que eles estavam vivendo um sonho. Por isso que eles falam, foi algo tão grande que nós ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E eles então cantam a Deus. E é algo tão surpreendente que não somente eles estavam louvando a Deus, como aqueles que estão ao redor deles, as pessoas que estavam vivendo junto com eles, outras nações, estavam reconhecendo a ação de Deus. Eles finalmente percebem que Deus eles estavam experimentando a realidade de Deus na vida deles.
e eles explodem, eles elevam seus corações em vozes e cântico de louvor a Deus. É tão interessante isso, como Deus nos fez, né? Essa particularidade, essa característica nossa como seres humanos de cantar e entender o que nós estamos cantando. Nós temos animais que cantam, pássaros, aves, mas a gente poder cantar e compreender o que estamos cantando, louvar a Deus, é interessante como o louvor é uma coisa tão presente na Escritura. Nós temos um livro, o maior livro da Bíblia é um livro de cânticos. Então dá para ver como Deus gosta cântico é uma coisa importante para Deus também. Deus, Ele quer ser louvado, Ele quer ser engrandecido com as nossas vidas. Quais são os motivos de louvor que você poderia dizer para Deus hoje? O pastor falou que nós vamos ter um tempo de bênçãos. Que motivos você poderia testemunhar? E talvez você já está pensando algumas coisas que você não tem como ficar calado sem poder testemunhar daquilo que Deus está fazendo. Essas pessoas que estão ao redor, ele está dizendo aqui o Salmo que eles estão reconhecendo a obra de Deus em suas vidas e elas mesmas estão dando glórias a Deus também, porque estavam vendo aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Que lição eu acredito que é para nós aqui. Israel tinha tantos motivos para se alegrar, tantos motivos para louvar ao Senhor. Tem um hino que eu gosto muito, é um cântico antigo, mas ele diz, a gente cantava muito na quarta-feira, né? Ele diz: uma, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. É incrível quando você começa a lembrar de uma coisa, lembrar de outra coisa que Deus fez, mas Deus também fez isso, e Deus também fez aquilo, e tudo isso para nos ajudar a lembrar que Deus hoje nós somos filhos do Deus vivo, mas você tem louvado a Deus dessa mesma forma, não somente quando tudo fica bem, que eles estão aqui fazendo isso, mas até mesmo quando estamos enfrentando lutas e sofrimentos e dificuldades, você tem proclamado, testemunhado da bondade, da graça, da salvação do Senhor. Talvez os hinos mais preciosos são os hinos que às vezes a gente nem consegue falar. As músicas que você talvez já louvou a Deus, teve momentos na minha vida em que a gente ia cantar ao Senhor e nem tinha forças para pronunciar as palavras, porque nós estávamos vivendo momentos de dificuldade, de desafios, mas sabíamos que Deus era digno de ser louvado mesmo em meio a essas dificuldades. E isso vem para a terceira coisa nesse salmo que eu quero olhar com você, a decisão do povo. E eu vou olhar com você até o versículo 3, ele diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu acho que há um padrão bem interessante, quando nós entendemos o que Deus está fazendo, das maneiras como Deus está agindo em nossas vidas, como eu chamei aqui de libertação, as mudanças que Deus está promovendo, às vezes até mesmo em meio às dificuldades, como o cativeiro que Israel passa, enfrenta, mas nós louvamos a Deus, crescemos ao ponto de maturidade, de engrandecer o nome do Senhor, não simplesmente ficar tristes e chateados com as situações difíceis que isso produz em nós, mas nós crescemos ao ponto de reconhecer quem Deus é e como Ele deve ser adorado. Isso deve promover uma decisão. Eu acho que o ciclo não é completo se nós não chegamos a um ponto que nós precisamos agora tomar um passo de um compromisso, de uma decisão. É avaliar o passado, olhar para o passado, e o que eles fazem é isso, eles olham para aquilo que Deus fez, e agora eles veem que é algo que precisa ser tomado no presente, porque vai ter reflexo no futuro. Todas as nossas decisões futuras, elas vêm de uma decisão presente. E é isso que eles fazem. Qual é a decisão que eles tomam? Enquanto eles pensam sobre tudo aquilo que eles receberam do Senhor, eles então tomam uma decisão, e nota que eles dizem: por isso estamos alegres, por isso estamos contentes. Eles tomam uma decisão consciente de ser feliz no Senhor que os redimiu. Se mais nada, eles estão olhando para Deus e dizendo: Senhor, nós vamos estar contentes. O que eu quero que você entenda é que a libertação que Deus fez, esse cântico que Deus fez, não foi algo da noite para o dia. Não foi como a libertação que Israel passou quando saiu do Egito, que foi literalmente da noite para o dia. Eles pegaram suas coisas e já foram rumando para o deserto. Não, foi um processo, foi algo longo, levou meses, anos até. Grupos que vieram saindo lá da Babilônia e rumando para vir para Jerusalém.
mas em todo esse processo eles tomam uma decisão. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo que tem muitos motivos para a gente ficar angustiado. Os crimes ainda continuam acontecendo, roubo, assalto, guerras, questões políticas. Esse ano que vem vai ser um ano de eleições para o nosso país, vai ter muita discussão, muito debate. Espero que nós como igreja possamos ficar firmes, unidos, não nos deixar afastar uns dos outros por causa de questões assim, mas nos fortalecer ainda mais, lembrando que Deus tem o plano dele para esse mundo, e nós somos parte desse plano quando estamos testemunhando dele. Ainda enfrentamos a doença. Essa semana talvez essa é uma frase para nós está sendo tão real nesses dias nos seus lares, nossos lares e nossa igreja, lutando com as questões de saúde. A morte ainda vai ser presente, porque ela ainda é parte também dessa condição que nós estamos nessa vida. Pecado ainda é uma luta, o mal ainda é uma luta, e uma série de outras coisas que poderemos listar, mas tudo isso não deve ser algo que leva nosso coração a nos desesperar, mas a nos aproximarmos e sermos mais convictos, ainda mais comprometidos com Deus. Como eles dizem aqui, por isso nós estamos alegres, nós estamos tomando uma firme decisão de sermos comprometidos com Deus. Eu acho que isso é algo que nós podemos aprender, manter nosso coração focado no Senhor, em tudo que Ele fez por nós, em tudo que Ele faz por nós e tudo que Ele ainda vai fazer por nós. Qual é a decisão que você sabe que Deus já está falando com você? Eu acho que Deus é tão bom conosco que Ele dividiu o tempo. Você sabe que não é real, né? Quando dá o 1º de janeiro, o tempo ele continua igual. Mas para nós, para nossa maneira de viver, de pensar, estamos começando um novo ano. E eu acho que isso é algo bom, porque nós podemos renovar nossos compromissos, renovar nossos alvos, trazer nosso coração de novo, nos alinharmos com Deus. E se há coisas que eu não fui comprometido no ano passado, então esse ano eu vou procurar me comprometer e obedecer ao Senhor. E isso é algo bom. Olha que interessante o que Abacuque diz. Abacuque 3, versículo 18, foi uma decisão que Abacuque tomou. Abacuque 3, versículo 18 diz assim, e vai chegar na tela aí. Todavia, olha o que ele diz, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Abacuque está enfrentando um tempo difícil aqui, está um tempo de injustiças acontecendo, e ele vira para Deus perguntando o motivo das injustiças, e Deus fala para ele, você precisa manter sua confiança em mim. Interessante que Deus não responde para Abacuque o motivo do sofrimento. E Abacuque, ouvindo Deus, ele diz, Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Irmãos, nós temos recebido tantas coisas de Deus. Se você está aqui hoje à noite, só você estar aqui já é um motivo de nós podermos ser gratos a Deus. É tão bom para ver a sua vida, ver a sua família, olhar nos seus olhos e saber de lutas e dificuldades, desafios que cada um de nós enfrentamos, tantos motivos de oração, de pedidos de que Deus pudesse demonstrar a sua graça, outros que não estão aqui, que estão viajando, mas também são motivos de resposta de oração, outros irmãos que são pessoas queridas e amadas por nós. Mas a minha pergunta é, qual é a decisão que você sabe que Deus quer de você? Reconheça isso. O cuidado de Deus, Deus cuidou de nós. Louve a Deus com os cânticos que nós estamos cantando hoje à noite, com todo o seu coração, com toda a sua mente, de toda a sua alma. E tome uma decisão, não saia do culto de hoje sem uma decisão tomada. Pelo menos uma decisão do que é que Deus quer da sua vida. Nós vamos ver mais desse salmo ainda hoje. Mas desde já, prepara a sua mente e o seu coração. Lembra das coisas que Deus fez, daquilo que Deus é, do louvor que você tem a Deus e da decisão que Deus quer que você tome. Vamos orar. Querido Pai, obrigado a Deus por termos esse culto precioso, algo simples, singelo, mas com alegria em nossos corações. Que nós possamos Te adorar e nos regozijar no Senhor, como o povo de Israel fazia, lembrando vez após vez daquilo que o Senhor fez, de quem o Senhor é, e não só do que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz, mas das grandes coisas que o Senhor fará.
E o Senhor quer que nós sejamos parte desse propósito. Por isso o Senhor tem nos mantido aqui, o Senhor tem, Deus, nos preservado do mal, tem cuidado de nossos lares, de nossas famílias, tem agido em nossas vidas. Então nos dá, ó Deus, a sabedoria do Senhor, para que nós possamos engrandecer o Teu nome, mesmo num mundo cheio de sofrimentos e dores, porque um dia essa dor vai passar, como nós vimos na escola dominical hoje, a lágrima vai ser secada. Há muita coisa que nós vamos servir ao Senhor, mas enquanto estamos aqui, que o Senhor, ó Deus, na Tua bondade, nos ajude a ser encontrados fiéis. E é por isso que oramos pedindo ao Senhor e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos... Antes de chegar no final do nosso culto, eu quero terminar com vocês o Salmo 126. O pastor Rodrigo começou falando a respeito da importância da gente olhar para trás, da nosso agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. E eu quero dar um pouquinho de continuidade a partir do versículo 3, quando o salmista fala para nós a respeito dessas grandes coisas que o Senhor tem feito. Então ele diz para a gente: com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Realmente o salmista aqui caiu em si, ele parece que ele caiu na real, e ele olhando para aquilo que Deus ainda vai fazer, para o seu futuro, para o pedido de restauração que Ele está fazendo para o povo de Israel, para Jerusalém, para Sião, né? Ele pode declarar essa coisa. Esse salmo é uma declaração de fé naquilo que Deus tem para nós. Você já deve ter ouvido falar, talvez você já falou essa frase: o futuro está nas mãos de Deus. Não é isso? O futuro a Deus pertence. Está errado? De forma nenhuma. Mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo nessa frase. O nosso futuro não está nas mãos de Deus única e exclusivamente. O nosso futuro é Deus. O nosso futuro é o próprio Deus. E nós precisamos nos alimentar dessa verdade, para que a gente possa realmente ser agradecido, não só pelas grandes coisas que Ele fez por nós, mas pelas coisas que Ele vai fazer. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. No versículo 4, o salmista, ele começa esse versículo com uma oração. Olha o que ele diz no versículo 4. Ele chega para Deus, depois dele fazer aquela declaração maravilhosa, ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Coloca para mim na NVI, está na atualizada. NVI: restaura, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. A palavra Neguebe, na outra tradução, é mais literal do que aqui, porque Neguebe, lá em Israel, é uma região sul, ali na parte sul de Jerusalém, que é um deserto do Neguebe. Você já deve ter passado na Bíblia, deve ter lido essa frase, deserto do Neguebe. E olha só, ele fala assim: Senhor, restaura a gente. Agora ele está falando de Israel, mas ele está se colocando no meio. Sabe, nós passamos por tanta dificuldade, a gente está ferido, apesar de a gente estar ainda em pé, a gente está cansado, muitos de nós deprimidos, muitos de nós precisando de ajuda, precisando de amparo, de muletas, sei lá o quê, de coisas aonde nos apoiar. Ele fala: restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Olha só, é uma parte bem interessante, porque quando ele fala para a gente, ele pede essa restauração, ele está falando de alguma coisa que vai trazer o quê? Quando você pensa em restaurar,
alguma coisa, você pensa em que sentimento, vamos dizer assim? Estou restaurando alguma coisa. Que sentimento isso te traz? Novidade? Isso traz o quê? Que sentimento? Alegria? Coisa nova? Coisa boa? Coisa gostosa? Estamos restaurando a coisa velha, ou quebrada, né? Que não prestava, agora presta. Uma coisa que a gente estava indo para um caminho errado, agora a gente restaura para o caminho certo, né? Não é uma coisa legal? Não dá aquela ideia de satisfação, de, como o pastor Rodrigo falou, salvação de verdade. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu o quê? Vida. Olha, libertação de Deus diante de todo o mal que acontece ao nosso redor, é o que o salmista aqui está pedindo. Restaura, Senhor, a gente. Ou como está na atualizada, restaura a nossa sorte, restaura o nosso ânimo, como o leito dos ribeiros no deserto. Bom, aqui você entende o que ele está falando aqui, que ele está querendo alegria como ribeiros no deserto. O que é ribeiro? Rio, riacho, né? O deserto, e outra, Israel tinha grandes problemas com a palavra deserto. Concorda comigo? Israel sempre passou por problemas com o deserto. Ou era caminhando pelo deserto, ou era saindo, quando Abraão saiu da terra prometida, da terra dele, para passar para a terra prometida. Depois eles tiveram que passar fome naquela terra, e saíram de lá, foram para o Egito. Depois do Egito passaram pelo deserto 40 anos, para chegar na terra, e na terra ainda tinha deserto, e ainda tinha que plantar, mas não tinha chuva, e era aquele problema para pegar água, e todas aquelas coisas assim. Viver numa terra árida, numa terra cheia de desertos, era um problema muito sério para eles. Mas tinha uma situação bem inusitada no deserto. Inclusive, Israel hoje, se você for no Google e procurar plantações em Israel, você vai ver aquela profecia de Isaías se cumprindo, quando ele fala que a flor vai, as plantas vão florescer no deserto. Sabe? Aquilo é uma profecia depois para o milênio, né? Mas já está se cumprindo, porque eles fazem aquelas irrigações todas. Mas naquela época não tinha isso, mas tinha uma irrigação especial de Deus. Deus fazia chover nas montanhas, e em determinadas épocas do ano, às vezes demorava anos para isso acontecer, riachos se formavam no deserto. Então, de repente, você estava lá no meio do deserto, aquela terra árida, e você via uma água escorrendo por um leito de rio seco. E aquela água vinha e começava por um filetinho, e ela ia crescendo, encharcando o solo. De repente, aquilo virava um riacho. Lógico, gente, não virava um rio Iguaçu, tá bom? Nem um Amazonas, tá? Mas virava um rio. Virava um riacho. E imagina a alegria daquele povo, quando depois de meses, talvez anos, de seca, tendo que cavar poço e buscar água lá embaixo, acha um riacho na beira da casa deles, que Deus havia mandado. A alegria que eles estavam sentindo por isso. Não só a alegria por poderem ter água, tudo que aquilo envolve. A água no deserto, ela faz com que o solo seja irrigado. E o que acontece com o solo irrigado? Salmo 1, árvore plantada à beira da água, que no devido tempo dá o seu fruto e tudo mais. Então era uma alegria. Animais vindo para poder beber
daquelas águas, a alegria dos caçadores, vamos dizer assim, né? Os animais corriam para lá, sabe? Era um tempo de alegria, de frutificação e também de união. As pessoas se aglomeravam em volta dos riachos que eram recém-criados, sabe? Então, a gente via as bênçãos, as pessoas viam as bênçãos de Deus em volta daquilo. Bênçãos que vieram de quem? Do próprio Deus. É isso que o salmista está pedindo quando ele fala de restauração da mesma forma. Gente, nós podemos pedir esse tipo de alegria para Deus em 2022? A gente pode pedir para Deus curar as nossas feridas, fazer com que a gente aprenda com as dificuldades que a gente passou e fazer com que elas sejam um riacho no meio desse deserto de dificuldades. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Porque se a gente olha para o futuro, para o que vai acontecer, sabendo quem está lá, como o Nego acabou de dizer, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, a gente pode experimentar a alegria futura. Olha o que diz o versículo 5. O versículo 5 e 6 são mais ou menos a mesma coisa, né? Ele fala: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que, continua, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É interessante que ele, no versículo 5, é plural e no versículo 6 é singular. Não sei se foi de propósito isso, mas Deus sempre faz as coisas com propósito, né? No versículo 5 é aqueles, e no versículo 6 já é aquele. Quer dizer, a coisa fica mais individual. Gente, nós ainda talvez estamos na época das lágrimas. Nós ainda estamos lançando as sementes. Mas se a gente faz com a nossa fé, a fé no né, como o pessoal está dizendo agora, com a fé ligada, nós vamos conseguir receber essa recompensa, voltar trazendo os nossos frutos, os nossos feixes de colheita com alegria. Mesmo que a lágrima ainda esteja no olho, nós vamos trazer. É uma coisa interessante que quando o salmista fez o salmo, escreveu o Salmo 126, a restauração ainda não havia acontecido. Mas você notou que ele deixa os tempos no passado, no começo do Salmo? Olha, começa o versículo 1 para mim. Olha como é que ele coloca o versículo 1. Quando o Senhor trouxe é quando? Presente, passado ou futuro? Passado, trouxe. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Continua. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Quando foi isso? Quando até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas coisas por esse povo. E aí no versículo 3 ele fala assim: grandiosas coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí no versículo 4 ele faz a oração: Senhor, restaura-nos então. Espera aí, já não restaurou no versículo 1? Já não trouxe a restauração? Isso é uma das coisas que é chamada de hebraísmo. É uma figura de linguagem que eles utilizam nos Salmos, que os judeus utilizavam, que quando eles tinham bastante fé numa coisa que eles sabiam que Deus ia dar, eles já falavam isso no passado. Sabe? Até o apóstolo Paulo fez isso. Quer ver?
Vai lá para Efésios capítulo 2. O texto que o pastor Rodrigo utilizou também, falando da nossa condição e da graça de recebermos a fé. Mas dá uma olhada nos versículos, começando no versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Ele fala assim, olha como o apóstolo Paulo coloca. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, e pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Agora preste atenção, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já foi ressuscitado? Você já está assentado com Cristo nas regiões celestes? Já está? Roberto, você já está? Versículo 7. Para mostrar nas eras vindouras, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Fazendo a mesma coisa que o salmista fez no Salmo 126. Ele está falando, olha, isso já aconteceu com a gente. Na mente do Senhor, isso já aconteceu. Nós já estamos no céu. Nós já estamos sentados com Ele nos lugares celestiais. Nós já estamos ressuscitados com Cristo na glória eterna, com Ele lá no céu. Gente, nós estamos ficando preocupados com as coisas daqui para quê? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar com alegria, trazendo seus feixes. Assim que a gente tem que encarar 2022, porque Deus já está lá. Viu? Não importa o que acontecer. Não sei se Deus vai livrar a gente do mal em 2022. Quem é que imaginava que o Júnior ia falecer nesse ano? Seu Antônio ia falecer esse ano? Quem é que ia imaginar isso? De forma nenhuma, e nem foi de Covid. Dona Elza, agora recentemente, tivemos muitos amigos, colegas que foram levados por causa dessa pandemia. Quem podia imaginar isso? Quem é que pode imaginar que vai estar vivo aqui no final do ano que vem? Será que nós vamos estar lamentando a morte do pastor Paulo o ano que vem? Eu também espero que não. Mas e se for? Será que ninguém vai aqui estar lamentando nada, porque ninguém vai estar mais aqui, vai estar todo mundo no céu, porque Cristo vai voltar em 2022? E se você quiser, eu posso deixar a chave da igreja com você, viu? Quando Cristo voltar, você pode ficar aqui na igreja, pode tomar conta de tudo, não tem problema, viu? Gente, o nosso futuro está com Deus, e o nosso futuro é Deus. Nós não temos que nos preocupar. Temos só que agradecer o Senhor e louvá-lo por causa disso, tá bom? Nós vamos encerrar o nosso culto agora cantando um hino. E eu quero que você